A nanotecnologia se refere a sistemas que têm dimensões muito diminutas. São dimensões que são da ordem da bilionésima parte do metro. Então, a nanotecnologia, para se ter uma noção, a gente está tratando de materiais que são menores que um vírus e da ordem do tamanho de átomos, de poucos átomos. Esse líquido é uma solução coloidal, onde você tem nanopartículas magnéticas dispersas em um líquido. Então, em princípio, você pode tornar qualquer líquido magnético. Pode tornar fluidos corporais, você pode tornar uma graxa magnética, pode tornar um solvente, enfim, qualquer líquido você pode tornar magnético. E a vantagem disso é que você tem aqui a fluidez dos líquidos e o magnetismo dos sólidos. Então, você pode transportar esse líquido para a região que você quiser. Então, você pode observar aqui que quando eu aproximo o ímã, então eu posso transportar esse líquido, então as partículas magnéticas, elas seguem aí o ímã. Então essas pontas que estão sendo formadas, elas são, na verdade, elas estão seguindo a linha do campo magnético aplicado. Então, pelo fato da gente ter materiais que têm dimensões diminutas, a gente tem propriedades que são propriedades inéditas. Então, propriedades físicas, como propriedades magnéticas, propriedades ópticas. Então, a gente tem respostas que não foram vistas nem em átomos isolados ou em íons e nem em materiais que são maiores, que a gente chama de materiais maciços. Então, a gente tem materiais aí com propriedades que podem abrir portas para novas aplicações em vários e vários setores. Então, a gente tem aplicações que vão desde a tecnologia em engenharia, por exemplo, se usa materiais nanométricos para reforçar materiais em polímeros, se usa nanotecnologia para melhorar a qualidade de tintas, né? E a gente tem também outras vertentes da nanotecnologia, por exemplo, na área da medicina. A gente tem uma grande vertente de pesquisa na área de nanofármacos. Eu trabalho nessa área de nanofármacos e a grande vantagem da nanotecnologia é que ela pode potencializar tratamentos que já existem, né? E ela pode também ainda criar novas possibilidades de tratamentos. Então, para se ter uma noção, a nanotecnologia ela já vem sendo usada e ela também é grande foco de pesquisa em diagnósticos e em tratamentos de várias e várias doenças. A vantagem da nanotecnologia na área biológica, na área da biomedicina, é que essas nanopartículas elas são muito pequenas, então ela tem uma área superficial muito grande, então ela pode interagir com as entidades biológicas, por exemplo, vírus, células, proteínas, entre outras entidades, e além disso, ela tem dimensões que são comparáveis a essas entidades, então ela tem acesso fácil a tecidos, a células, então você pode introduzir essas nanopartículas no corpo humano e pode usar as vantagens, essas novas propriedades dessas nanopartículas, desses nanomateriais, em favor de novos tratamentos. Por exemplo, a gente pode pensar que a gente pode pegar um sistema nanométrico e colocar fármaco nesse sistema nanométrico, nanopartículas nanométricas, por exemplo, e a gente pode levar esses fármacos até o local onde ele vai ter a sua ação, e com isso você vai diminuir a dose que vai ser administrada e ter uma efetividade maior no seu tratamento. Então, ela serve como um carreador de fármaco. Então, isso já é bastante utilizado em vários fármacos, que a gente chama de fármacos com liberação controlada. Então, você tem um veículo, que é o nanomaterial, e você tem o fármaco que é inserido nessas nanopartículas e que pode potencializar esses tratamentos. Na verdade, a nanotecnologia ela é uma área que é interdisciplinar, e multidisciplinar. Então, os grupos de pesquisa que trabalham com nanotecnologia têm físicos, biólogos, químicos, tem engenheiros. Então, cada um tem a sua função ali nesse trabalho e, normalmente, se começa o trabalho com o trabalho do químico. Então, o químico ele vai preparar um material que tenha propriedades, que tenha características que sejam apreciáveis ali pelos biólogos, pelos físicos, pelos engenheiros, e essas propriedades elas podem ser otimizadas de acordo com a engenharia que a gente vai fazer durante a síntese do material, durante a elaboração do material.
A nanotecnologia na área de nanofármacos, na área da biomedicina, então basicamente tem duas vertentes. Tem a vertente de diagnóstico e tem a vertente de tratamentos. Então, como diagnóstico, hoje já se pode usar nanopartículas para imagens médicas. Então, você tem nanopartículas que têm propriedades que são muito interessantes. Por exemplo, você tem propriedades fluorescentes, você tem propriedades magnéticas. Então, essas propriedades fluorescentes elas podem ser usadas no diagnóstico de tumores de uma maneira mais precoce. Então, essas nanopartículas com propriedades fluorescentes são injetadas no paciente, então elas são incorporadas nas células onde você tem o tumor e com os aparelhos adequados você consegue identificar de uma maneira mais precoce a presença desse tumor. Também partículas magnéticas já têm sido utilizadas em ressonância magnética. Então, pelo fato dessas nanopartículas magnéticas serem ímãs, na verdade nanoímãs, ímãs muito pequenos, elas aumentam o contraste dessa técnica. Então, você consegue detectar um tumor muito antes dele se desenvolver de uma maneira mais agressiva.